Olá, irmão e irmã, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sexta-feira, dia 1º de dezembro, isso mesmo, e inauguramos o último mês do ano. Daqui a exatos 31 dias, nós estaremos celebrando o término deste ano de 2023 e já no dia seguinte inauguraremos o ano de 2024. Quem diria, né? Eu me lembro que era tão distante o ano 2000 quando eu era criança e agora já estamos aí celebrando o ano de 2024. Vamos celebrá-lo, mas precisamos atenção aos sinais de Deus. E eu quero te convidar, nesse primeiro dia do mês de dezembro, a meditar comigo a palavra, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos de 29 a 33. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, irmãos e irmãs, a quais sinais o Senhor pede que estejamos atentos? Pede aos discípulos, aqueles que o ouvem no Evangelho, que estejam atentos aos sinais do tempo ou aos sinais dos tempos, né? E vejam, as guerras, as pestes, a fome, a perseguição, tudo isso faz parte do contexto da parousia, ou seja, do regresso do Senhor. O céu e a terra, diz o próprio Jesus no Evangelho, passarão, ou seja, haverá uma renovação do céu e da terra. Mas a palavra de Deus permanecerá sempre a mesma. E por quê? Porque ela é palavra de vida eterna. Ela é perene. De fato, quando a gente ouve São Paulo que nos diz que a palavra de Deus é cortante, penetrante, é viva e eficaz, nós reconhecemos isso cada vez que nós a lemos e a meditamos. Porque cada vez que nós, no Espírito de Deus e na fé dos apóstolos, na fé católica, na fé da igreja, lemos e meditamos essa palavra fala a nós de um jeito novo. E essa palavra precisa continuar a falar a nós agora, nesse tempo, de modo que nós tenhamos a alegria e a graça de compreendermos o que Deus quer de nós, o que o Senhor coloca diante dos nossos olhos, quais são os seus projetos para nós. É preciso olhar com minuciosidade os sinais que Deus tem nos dado. É preciso compreender que Jesus está falando a nós, sempre, por meio da igreja, por meio dos sacramentos, por meio da palavra, pela vida dos irmãos e irmãs que são verdadeiras testemunhas do seu reino. Todas as coisas que têm acontecido precisam mover o nosso coração em direção a Deus. Ora, irmãos e irmãs, eu já venho falando aqui há tempo, nós sabemos que a natureza está falando, que Deus está se revelando através dos acontecimentos naturais. Nós vemos a indiferença do homem em relação às coisas de Deus. Nós vemos a Sagrada Escritura em vários países sendo queimada. Vemos os objetos religiosos como a cruz de Nosso Senhor e as imagens da Virgem Santíssima sendo tiradas do meio das nossas cidades, do meio do povo, até mesmo nas nossas igrejas. Há igrejas católicas hoje nas quais você entra que você não encontra nem sequer o Cristo crucificado. Você não vê uma imagem da Virgem Maria. Você não percebe a realidade espiritual se fazendo presente na terra. Isso é sinal de quê? É sinal de que o homem está querendo substituir a Deus por si mesmo. E é justamente quando o homem substitui Deus por si mesmo que o mundo entra em colapso. E por quê? Porque o homem não tem em si a força e a capacidade de sustentar o universo. O homem é criatura de Deus presente no universo. O homem pode até mesmo criar um mundo sem Deus, já nos vai dizer São João Paulo II. Mas esse mundo sem Deus se voltará contra o próprio homem. E é o que nós estamos assistindo.
Nós assistimos uma sociedade que cada dia que passa está mais confusa. Esse mundo líquido, né? Conforme nos fala Zygmunt Bauman, um filósofo polonês, falecido há pouco, em 2017. Estruturas que se desfazem, pensamentos que se desfazem. Uma sociedade que não é perene, uma sociedade passageira e transitória. E numa sociedade que quer ser passageira e transitória, Deus, que é eterno, estável, imutável, não tem lugar. Porque tudo aquilo que é rígido, tudo aquilo que é estático, para esse mundo transitório que nós estamos aí presenciando e que acontece diante dos nossos olhos e no qual nós estamos inseridos, para esse mundo, Deus deve ser completamente ignorado. Porque se há uma liquidez, não há nada que seja sólido, nada que de fato possa ser tomado como um porto seguro, então o homem fica à deriva das suas paixões, dos seus desejos, dos seus prazeres, das suas próprias ideias. E é por isso que nós olhamos hoje e não vemos o homem, a sociedade, os filhos e filhas de Deus se entendendo. Porque cada um se arroga a prerrogativa da verdade, cada um cria o seu universo particular e se esquece daquilo tudo que Deus criou e do chamado que Deus nos faz a sermos um, a vivermos em comunidade, a sermos de fato a comunidade das nações, os filhos seus que trazem para Ele o mundo, o ofertam e pedem, Senhor, transforma. Então hoje, irmão e irmã caríssimo, eu e você, que estamos aí vivendo nesse mundo, tão sem Deus, tão sem princípios, esse mundo que questiona todos os valores perenes e eternos, que eu e você sejamos um sinal da presença desse Deus eterno, verdadeiro, imutável, desse Deus que não termina. Por quê? Porque Ele é o autor de tudo. Desse Deus que não pode ser eliminado, por mais que os homens tentem, mas esse Deus continua existindo. Então, que eu e você hoje o testemunhemos, onde quer que nós estejamos, com todas as nossas forças, sendo de fato, na estrada da vida, um farol que aponta o caminho para o céu. Que Deus te abençoe e até amanhã.